Olá, eu sou o pastor Marcos Gonçalves de Oliveira, pastor da Segunda Igreja Batista em Petrópolis e responsável pela Congregação Batista no Vale do Carangola, né? Então, estamos lá no Vale do Carangola às quartas-feiras, às 19 horas, na nossa reunião de oração, em seguida com o culto de louvor e adoração e gratidão a Deus, e aos domingos, às 9h30 da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e em seguida, às 10h30 da manhã, também temos um culto de louvor e adoração a Deus, assim como às 18h30, às 6h30 da noite, temos a nossa reunião também em adoração ao Senhor. Então, quero convidar você e a sua família para estar conosco ali em uma de nossas reuniões, né, adorando ao Senhor e celebrando ao nosso Deus. Deus que tem feito maravilhas nas nossas vidas, e nós queremos que você possa partilhar de todo o benefício que o Senhor tem trazido a nós, e também que esse benefício, as bênçãos dele também possam chegar a você através da nossa igreja. Hoje eu quero meditar nesse programa na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, a partir do verso 2 até o versículo 6. Colossenses 4, de 2 a 6, diz assim: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, em outras versões, preso, para que eu manifeste, né, como devo fazer, né, para que eu o manifeste, né, como devo fazer, para que eu o anuncie abertamente, também dizem algumas versões, né? Então Paulo conclui dizendo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Esse texto, Paulo começa falando, né, sobre a oração, e ele fala da oração como um estilo de vida. Nós, né, temos uma mentalidade religiosa, onde muitas vezes nós associamos a prática da oração apenas a buscarmos a Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de sofrimento, né? Fomos acostumados a buscar ao Senhor apenas para suprir as nossas necessidades. E a oração, né, muito mais do que isso, Jesus nos ensina que é um relacionamento com Deus. É uma das formas como nós conseguimos ter contato com Deus diretamente, né, nos relacionarmos com o seu Espírito, colocarmos para Ele não apenas as nossas necessidades, mas também a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E muito mais do que isso, é uma oportunidade que nós temos também de pararmos a vida, entrarmos no nosso quarto secreto, e o Deus que nos vê em secreto, ele se comunica conosco e fala conosco, fala aos nossos corações. Então, o tempo, né, usado, o tempo verbal usado por Paulo aqui é o presente, né, no original, e o perseverai, né, dá o sentido de que é uma ação que precisa ser feita, repetida continuamente, uma ação constante. Por isso que eu comecei dizendo que a oração deve ser um estilo de vida do cristão, né? Paulo, ele pensa que por causa da manifestação da providência de Deus, a certeza da manifestação da providência de Deus sobre as nossas vidas, nos respondendo, comunicando a sua vontade ao nosso coração, trazendo conforto, consolo, alívio, nos dando direção, expressando o amor que ele sente por nós, né? Ouvindo essa voz doce, amorosa do Senhor, vindo ao nosso encontro. Paulo, ele nos incentiva a igreja de Colossos para que ela pudesse perseverar na oração, pudesse ter uma vida de oração, pudesse ter a oração como uma atitude de vida, né? Então a oração é algo que precisa
né, acontecer continuamente na nossa vida. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala que nós devemos orar sem cessar, né? Então, a prática da oração era algo que Jesus realizava continuamente, e os seus discípulos, vendo Jesus orar, eles vendo, né, a manifestação de Deus na vida de Jesus, eles viram para Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar, né? E ali nós temos a oração dominical, a oração que ficou conhecida como oração do Pai Nosso, que é esse momento que o Senhor, né, ensina aos seus discípulos como eles deveriam orar, né? Mas a oração, ela muitas vezes, como eu disse, né, está muito associada à questão apenas da petição, né, dos nossos pedidos, né? Nós buscamos a Deus quando as coisas não vão bem, mas Paulo, ele diz que além da oração ser um estilo de vida e uma oportunidade, como ele tinha aprendido com Jesus, de relacionamento com Deus, Paulo também fala que os amigos lá, os membros da igreja de Colossos, eles deveriam vigiar com ações de graças, né? Deveriam estar vigilantes com ações de graças, ou seja, deveriam estar atentos para que esse momento de oração, esse momento de adoração a Deus, fosse um momento em que eles pudessem continuamente também estar agradecendo a Deus, estar louvando a Deus pelas bênçãos recebidas. Na mesma carta, no capítulo 3, ele termina no verso 15, né? Ele fala assim, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Né? Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Né? Então, estar vigilante em ações de graças é também reconhecer a provisão de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a manifestação de Deus, a orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então devemos manter esse estilo de vida, né, perseverantes na oração, crendo na manifestação da providência de Deus nas nossas necessidades, mas também devemos estar vigilantes, atentos, continuamente atentos também com ações de graça, né? Lembrando de todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, né? Como diz lá a letra do hino, né? Conta as bênçãos, conta, né? Vede quantas são, né? E terás aí surpresa, né? E verás surpreso o quanto ele já te fez, né? Então é importante a gente lembrar de todos os benefícios do Senhor sobre a nossa vida. E lembrando que a oração, ela é o começo de todo o projeto que nós vamos empreender. Qualquer coisa que nós vamos realizar, nós devemos colocar isso diante do Senhor. E a oração é esse piso, né, que vai pavimentando aí a estrada, né, dos projetos, das obras que nós realizamos em Deus. Então Paulo diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, né, por ele, pelos seus amigos, né, que participavam ali do ministério junto com ele, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, né? Colossenses é uma das cartas da prisão, né? Algumas cartas que Paulo escreveu, como Filipenses também, enquanto estava preso, mas mesmo a prisão lá em Roma não foi capaz de tirar de Paulo o ardor, né, missionário, o ardor, a preocupação de anunciar a palavra de Deus. Então, devemos ter essa preocupação, devemos colocar nas nossas orações, né, solicitar ao Senhor que Ele possa nos abrir portas para que nós possamos dar continuidade à obra que o nosso Senhor, o nosso Salvador, iniciou. Cristo nos deu esse mandamento, nos deu essa ordem, nos deixou essa grande comissão
né, de irmos, pregarmos, né, por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele mesmo nos tem ordenado, né, e Ele garante que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, até o grande dia em que Ele vier, né, nos buscar, o grande dia que Ele vier arrebatar a sua igreja, nós devemos estar continuamente anunciando a palavra de Deus. Devemos pedir ao Senhor que abra portas, que nos dê oportunidade, que nos dê condições de testemunharmos como igreja, né, a palavra do Senhor, que nos dê condição individualmente, como discípulos e discípulas de Jesus, de dar continuidade, né, à expansão do Evangelho, o anúncio da boa notícia de que o Senhor, Ele é por nós, de que o Senhor deseja ter um relacionamento conosco, deseja ter um relacionamento com as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que Ele tem, né, nos permitido viver junto a elas, né? Então Paulo, ele diz, eu estou algemado, eu estou preso, mas, né, como se fosse um jogo de palavras, mesmo preso, eu quero que o Senhor abra portas para que o Evangelho de Jesus Cristo possa ser anunciado. Então, não tem desculpa, né? Nós temos esse mandamento do Senhor. Não há situação que nos prenda, que nos envolva, que possa impedir que nós, né, continuemos a pregar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Paulo diz, eu peço que ele abra uma porta para que eu possa manifestar esse mistério de Cristo, manifestar a obra que Cristo fez, a obra que Cristo realizou, que culminou com a sua morte, mas principalmente com a sua ressurreição, que traz vida e traz esperança às nossas vidas e ao nosso coração. Então, que nós possamos orar ao Senhor, suplicar ao Senhor, perseverantes na oração, para que Ele nos abra portas, para que a palavra de Deus possa continuar sendo anunciada e que nós possamos fazer isso abertamente, fazer isso com ousadia, com intrepidez, né, no Espírito Santo. E muito mais do que pregar a palavra, abrindo a Bíblia, recitando versículos, falando, né, daquilo que é a palavra de Deus para as pessoas, nós precisamos também nos portar com sabedoria. Portai-vos com sabedoria para com os de fora e aproveitai todas as oportunidades, né? Então, devemos dar um bom testemunho. Alguém já disse que muitas pessoas, a única Bíblia que elas conseguirão ler serão as nossas vidas, né? Para muitas pessoas, a única Bíblia que elas lerão é a vida, sua vida, a minha vida, a vida dos membros da nossa igreja. Então, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos dar um bom testemunho da palavra de Deus. Precisamos viver, nos portar com sabedoria diante das pessoas para que elas possam ver a boa luz de Cristo, né, resplandecendo sobre nós. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que refletem as cores da presença de Deus às pessoas. Nós somos aqueles e aquelas que refletem a imagem de Cristo para as pessoas. Eu acho muito bonita a imagem, né, que Paulo usa, né, quando ele nos diz que nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos membros uns dos outros, mas somos o corpo do Senhor. Nós somos a imagem visível de Jesus Cristo nesse mundo. Nós somos a manifestação visível do reino de Deus aqui na terra. Então é muito importante que nós possamos nos portar com sabedoria, né, dando bom testemunho para as pessoas que são de fora, né, para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades de alcançarmos essas vidas com o amor do Senhor, revelar o amor de Deus, revelar a graça de Deus, revelar o caráter de Deus, né? E a Bíblia diz, o apóstolo São João diz lá na sua carta que Deus, ele é amor, né? Então, a essência de Deus é o amor. Essa deve ser a expressão que nós devemos revelar ao mundo, né? Que as pessoas possam sentir, experimentar o amor
através das nossas vidas. Né? Eu li um livro esses dias, né, que falava sobre uma cultura de avivamento, acho que é o nome do livro, e ali o autor daquele livro falando, né, sobre os adolescentes da sua igreja, que eles estavam impactados com aquilo que Deus estava fazendo naquela comunidade, eles queriam testemunhar do amor do Senhor. E eles saíram e foram por uma lanchonete e ali sentiram, né, o Espírito Santo incomodando-os para que eles pudessem falar do amor de Deus para alguém. E eles estavam ali num conflito, com vergonha, tímido, mas tomaram coragem e abordaram a atendente da mesa, a garçonete, que veio tirar o pedido deles, da refeição que eles fariam. E um dos meninos diz a ela que Deus a amava, que Deus se importava com ela, que Deus a amava profundamente. Essa mulher ficou impactada, diz o autor do livro, e saiu assim, constrangida, um pouco com raiva, e foi embora. E quando ela retorna para trazer o pedido, o rapaz vai e repete, né, aquilo que ele tinha falado para ela, que Deus a amava, que Deus se importava com ela e que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dela. Diz o autor do livro que aquela mulher diz àqueles jovens que naquela manhã ela havia feito uma oração a Deus porque ela não se sentia amada por ninguém. Ela não se sentia acolhida por ninguém, ela não sentia o amor de ninguém. E ela fala com Deus: Deus, se tu me ama mesmo, como a Bíblia diz, é que hoje eu possa ter uma resposta nesse sentido. E aí Deus envia esses jovens para poder anunciar e revelar o amor dele por aquela vida que era uma vida preciosa. E eu creio que testemunhos como esses, existem muitas pessoas que precisam ouvir que Deus as ama, que Deus tem um plano especial para a vida delas e que Deus deseja que elas possam experimentar a vida abundante que Ele deseja oferecer a cada uma delas, uma vida, né, repleta de paz, justiça e de alegria no Espírito Santo. Então, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades, né, e que nós possamos falar disso, né, que a nossa palavra seja sempre uma palavra agradável, temperada com sal, para que nós possamos responder a cada pessoa da melhor forma possível. Né? O nosso testemunho ele vem também pelas nossas palavras, pela maneira como nós falamos com as pessoas, como eu e você temos respondido às pessoas, como eu e você temos nos relacionado com as pessoas, quais são as palavras que nós temos dito. Será que temos sido agressivos? Será que temos sido grosseiros com as pessoas? Será que nós dizemos que somos de Deus e somos do amor, mas temos tido palavras duras contra as pessoas? Né? Eu tenho um filho de 7 anos e esse meu filho, ele normalmente é ele quem aponta para mim quando eu estou usando mal as palavras, quando eu estou me excedendo no meu direito de pai, quando eu me coloco de uma maneira inconveniente, de uma maneira agressiva, de uma maneira que não é a melhor e que não é temperada com sal e que não revela a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho, que tem sido usado por Deus para poder trabalhar e tratar isso no meu coração. E eu quero orar por você nesse momento, pedindo a Deus que você possa ter uma vida de oração, que a sua vida seja uma vida, né, que reflita a glória de Deus e que você possa aproveitar todas as oportunidades, né, para que as portas que o Senhor abrir para você, você possa dar um bom testemunho da palavra de Deus e levar outras pessoas a experimentar esse amor. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade, por esse programa. Peço ao Senhor que esteja abençoando a vida da igreja, ó Deus, abençoando a vida dos irmãos e das irmãs, ó Deus, que nos acompanham nessa hora, que o Senhor possa visitar as suas vidas, as suas casas, ó Deus, e que eles possam ter um estilo de vida de oração, ó Deus, que sejam vigilantes no louvor, na gratidão, na exaltação ao Senhor, por todos os benefícios, ó Deus, que o Senhor já tem realizado em suas vidas. Ó Pai, que eles possam estar orando também, clamando, Senhor, para que portas possam se abrir, para que o Evangelho possa continuar sendo anunciado e pregado, ó Deus, e que eles possam aproveitar todas as oportunidades, Senhor,
de dar um bom testemunho da palavra do Senhor, com palavras de vida, ó Deus, palavras bem temperadas que realcem o sabor de Cristo na vida deles, ó Deus, e possa levar esse mesmo sabor à vida daqueles e daquelas que os cercam. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenha uma boa semana, em nome de Jesus.